Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no 5 por 7. Já vai dando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai ter notificações de todas as novidades quando tem live. E nós temos aqui tratado de um assunto muito importante nessa série. Inclusive, hoje é o último episódio da série Paternidade. Se você é novo na série, clica aqui, nós te levamos lá no início da série. Hoje, o nome do episódio é Começo, Meio e Fim. Eu tenho falado bastante sobre definição. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Como assim? A própria palavra fala isso, que tudo vai passar, menos... Peraí, vamos ler a Bíblia? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Uau, você percebeu? Fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a crer e aumentar a nossa fé. Já a esperança, a palavra de Deus deixa claro que ela está em nós. Cristo é em nós, a esperança da glória. E o amor é o próprio Deus. Então, o que vai permanecer para sempre é o que está em Deus e o que está com Deus. Ou seja, se nós queremos ter êxito em qualquer área da vida, nos relacionamentos, na família, nos negócios, na igreja, nós precisamos determinar certos pontos. O que é começo? Começo é quando definimos tudo. Afinal de contas, no começo nós colocamos nossas expectativas, alvos, limites e as datas. Como assim, Maurício, datas? As datas que você vai fazer, as metas de curto prazo, os lugares para você ver se as expectativas estão sendo alcançadas, se os alvos estão sendo atingidos. Você sempre vai ter aquele entreposto, ou seja, isso é o meio. É o processo em si, e para se tornar eficaz, ele precisa de datas. Essas datas incluem também os check-ups, incluem ver se você está bem ou não. Então, se você vai começar um relacionamento, estabeleça datas teste. Verifique se estão sendo atingidos os alvos. Porque, por exemplo, nós estamos hoje, no dia 30 de novembro de 2020, onde estamos gravando esse episódio. Bem no dia em que os governadores estão voltando atrás, estão em caos o planeta, então muita coisa que não atingimos não é culpa nossa e nem foi por nossa causa. E não foi culpa do governador, do prefeito, do presidente. O mundo está assim. Então nós precisamos disso, de checar, saber por quê, o quê. Inclusive no CP4 eu falei bastante disso. Se você não participou do CP4, você pode em breve acessar e assistir online aí na sua casa. Mas nós estamos falando do meio. O meio é o lugar onde a gente se embrolha. No começo a gente já se atrapalha, no meio se embrolha, para chegar então no fim. O que é o fim? O fim pode ser uma etapa para se iniciar outra ou o fim em si mesmo. Isso aí vai depender do que foi combinado. Por exemplo, meu casamento. Em breve eu faço 25 anos de casado. Nós já terminamos várias etapas da vida. Terminamos a etapa de se conhecer, terminamos a etapa de preparar para casar, terminamos a etapa da lua de mel, terminamos a etapa de nos preparar para ter filhos, terminamos a etapa de ter filho bebezinho, depois de ter filho criança, depois de ter filho agora adolescente, ou seja, são etapas. O casamento nunca vai acabar, graças a Deus, mas as etapas terminam. E quando elas terminam, começa uma nova etapa. E tudo depende do que foi combinado e como foi combinado lá no princípio. Maurício, até cansei. Pois é, planejar às vezes cansa, mas cansa menos do que depois tentar consertar o erro por não ter planejado. A maior dificuldade em tudo isso é o desvio de caráter somado à ausência de exemplos. Maurício, o que você quer dizer com isso? Quando eu chamo alguém de pai espiritual, de mãe espiritual, é para sempre. Pai não acaba. Ó, 1, 2, 3, acabou, agora eu não sou mais seu filho. Não. Só que, pensa comigo no natural, numa família. Um dia, se você já é casado, você teve que sair de casa. Seu pai não deixou de ser seu pai, mas você passou a ser o pai da casa. E nesse processo também, você pode ter tido pais que são pessoas que te ensinaram e geraram coisas para você em outras áreas. Mas você não perdeu a sua paternidade por causa disso. É muito feio o que tem acontecido. As pessoas estão trocando de pai a cada 2, 3 anos e olhe lá. E agora é meu pai. E esquece o outro. Você já imaginou se eu esquecesse quem é meu pai só porque eu casei agora ou porque eu tenho uma cobertura, eu tenho um conselheiro? Isso é feio demais.
Isso é um desvio de caráter, isso é falta de exemplo. Eu não tenho culpa de ter nascido numa casa que meus pais tiveram pais, meus avós tiveram pais. Eu não tenho culpa de ter nascido numa casa que eu tive bons exemplos, graças a Deus. O Benjamin cresce numa casa que tem bons exemplos. Minha mulher nunca me traiu, nem eu nunca traí minha mulher, e não vamos fazer isso, porque nós temos temor de Deus. O temor de Deus não é só para pregar o evangelho, é para viver o evangelho. Então tome muito cuidado com quem você chama de pai, vai descobrir a história, vai perguntar algumas coisas. Assim como para casar, biblicamente é necessário a bênção dos pais na família ministerial também. Para você sair de um ministério, Deus fala com você, mas Deus fala com o pastor, Deus fala com o líder. Não é pecado mudar de ministério, desde que seja em comum acordo. Assim como uma autoridade, seja ela qual for, pai, pastor, líder, patrão, ele não pode forçar uma profecia para você, você também não pode forçar uma autoridade. Quando eu digo Deus falou, eu estou dizendo cale a boca porque Deus falou. Eu não estou te dando chance de discutir. Aí eu pergunto, quando os filhos se rebelam contra os pais, o que acontece? A Bíblia explica. Ah, mas se o líder for abusivo, se o líder for controlador, manipulador, pergunta para o rei Davi. Ele vai te explicar. Como começamos, nós terminamos. E como terminamos, começamos a nossa etapa. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo vai mostrar quem está certo ou quem está errado. O problema é que isso causa divisão, isso causa escândalo. Eu teria muito mais para ficar falando do tema, mas eu quero fechar com isso aqui. Pense bem. A maneira que você estabeleceu seus relacionamentos, o que seu filho, sua filha está vendo que você está fazendo? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Meu filho nasceu, eu estou na mesma igreja. É porque ela é do seu pai. Não, não é do meu pai, tanto que meu pai já morreu. Ela é de Deus. Eu estou para visitar agora o meu pastor que me enviou para cá, porque eu não tenho nenhum problema com ele. O grande problema é você achar que está tudo bem ficar pulando para lá e para cá. Isso aí só atrasa a volta de Jesus. Isso só gera escândalo. Então, querido, pelo amor de Deus, faz o seguinte, busca um batismo de temor, fixe num lugar, cresça num lugar, floresça num lugar. E quando for sair, saia debaixo de bênção. Seja para abrir um ministério ou servir em outro lugar. Nós temos inúmeros casos assim. Temos filhos espirituais na Europa, filhos espirituais no Brasil, filhos espirituais nos Estados Unidos, que saíram com muita bênção, geramos isso. Mas tem pessoas que nos deixaram tanta dor. Sabe por quê? Porque é triste você se apegar a alguém e a pessoa dizer, meu pai, e depois não é mais, agora o pai é o outro. É triste isso. Mas, se Jesus passou por isso, imagina nós. Quero te agradecer todos esses dias. Hoje passamos um pouco dos limites do horário, porque é o último episódio. Amanhã nós vamos falar sobre um novo tema. Eu já vou dar spoiler para você. Mudanças. Agora, se aguentou até aqui, vou te dar um presente. 25% de desconto para comprar qualquer coisa. Ó. Caneca das letras, camiseta, livros e em toda a nossa plataforma. E se a sua compra for acima de R$ 199, eu estou pagando o seu frete. Tá bom? Mas, Maurício, o que eu tenho que fazer? Você tem que escrever Caixa 25. Na descrição aqui do vídeo tá aí esse desconto também para você. Tamo junto, a Infinito Além. Até o próximo, o que mesmo? Seriado, a próxima série do 5x7.